Olá pessoas, como vão? Aqui é o Daniel, advogado do escritório Beltrão e Hippert, e a gente vai para mais um vídeo aqui no Veredito. Eu espero que você curta. A gente vai abordar um tema muito usual: a suspensão ou desativação indevida de conta em rede social. Então, se você teve sua conta no Instagram, no Facebook, aqui mesmo no YouTube ou até em algum aplicativo de mobilidade suspensa ou desativada indevidamente e quer saber o que fazer, o meu objetivo é te explicar como e por que isso acontece, quando é possível forçar uma reativação e quando existe direito à indenização. Com certeza que esse conteúdo vai ser útil. Eu já peço para você deixar o like, se inscrever no nosso canal. Pode confiar que a gente vai trazer toda semana algum conteúdo simples e objetivo para te ajudar a compreender esse universo inescrutável de leis, tribunais, princípios, decisões que ninguém tem a paciência de te explicar. Então, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Então, primeiro a gente precisa compreender a natureza da relação que é mantida entre o usuário e a plataforma. A gente costuma acreditar que a internet é terra de ninguém e que é juridicamente incategorizável. Cara, mas essa palavra nem existe? Ou melhor, um ambiente que não se submete às regras do mundo físico. Entre o usuário e a plataforma existe um contrato. Sim, meu caro, você assinou um contrato de prestação de serviço com essa plataforma. Contrato em que ela te concede uma licença para usar as ferramentas disponíveis e onde você se compromete a não fazer determinadas coisas que você saberia se tivesse lido os termos e condições de uso. Não, nada a ver, irmão. Pois é, os termos de uso nada mais são do que o contrato que você, usuário, assina com a plataforma. Aliás, quase tudo na vida é um contrato, do pão que você compra na padaria ao streaming que você assiste no seu computador à noite. Em todos esses contratos você assume compromissos que lhe impõem direitos, obrigações e consequências para a hipótese de você não atendê-las. Apesar disso tudo, no caso de uma rede social ou da maioria das aplicações de internet, inclusive jogos eletrônicos, essa relação jurídica ela tem uma natureza consumerista. Você é um consumidor daquele serviço que é prestado. Mas eu não pago nada pro Facebook. Não, você não paga mesmo. Mas o objeto social dessas plataformas é justamente o oferecimento desse ambiente virtual de onde ela extrai seus lucros, não diretamente de você, mas de quem paga para te oferecer, para te apresentar anúncios e propagandas. Então a sua atividade e o tempo que você emprega dentro da plataforma são, na verdade, os grandes ativos capitalizados por essa empresa. Nos termos de uso, portanto, os provedores eles precisam descrever uma conduta abstrata que, se praticada, vai gerar determinadas consequências, como uma advertência, uma suspensão, uma desativação, uma remoção de conteúdo, enfim, o que eles acharem cabível. Na verdade, trata-se da tipificação de uma conduta proibida, típica de uma norma, de uma regra de caráter punitivo, mesmo que estritamente contratual. É o que a gente chama de preceito primário ou, em outras áreas do direito, hipótese de incidência. Isso significa que a suspensão ou desativação só vai ser juridicamente válida quando houver uma correspondência estrita, exata, entre o seu comportamento no mundo físico e aquele comportamento que está descrito nos termos de uso. Então, se os termos de uso proíbem, por exemplo, o uso desautorizado de propriedade intelectual de terceiro, famosa violação de direito autoral. Nesse caso, a suspensão ou desativação somente vai ser válida se eles efetivamente provarem que você se apropriou da propriedade intelectual de terceiro e a utilizou como se sua fosse sem autorização. E também se, naturalmente, essa era a consequência combinada para esse tipo de infração. A gente costuma dizer que num contrato a todo direito corresponde uma obrigação. Então, se eles têm um direito de te banir caso você pratique uma conduta previamente proibida, eles têm a obrigação de não te banir caso você não infrinja os termos de uso. Então nasce para o usuário um direito de exigir a sua manutenção na rede social quando não existe uma violação dos termos de uso. É nisso que surge a maioria das ações cujo objetivo é a reativação da conta. O que se percebe é que a maioria dessas sanções são aplicadas através de
mecanismos automatizados e mesmo quando há um recurso interno do usuário, elas não são revisadas por humano. Então é muito comum que a conduta identificada e punida pelo algoritmo não tenha nada a ver com a descrição fática que se encontra nos termos de uso. Outro grande erro dessas plataformas está no processo interno de punição. Isso porque a Constituição, Que é a lei suprema, a norma que está acima de todas as normas, a pedra angular do sistema jurídico, o ápice da hierarquia normativa. Legal! Bem louco! sim, isso aqui é só uma parte dos apelidos que deram para a Constituição. Mas enfim, ela estabelece no seu artigo 5º um rol de direitos fundamentais que todo mundo já deve ter ouvido falar. E no inciso 54, ela dispõe que ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem o devido processo legal. Na letra da lei, isso significa que o Estado não pode te aplicar uma sanção que atinja suas liberdades ou que atinja o seu patrimônio sem que te oportunize uma defesa efetiva e uma amplitude de provas que você possa produzir a seu favor. E tamanha a relevância desse direito que os juristas e tribunais ao longo do tempo acabaram por desenvolver uma teoria segundo a qual o devido processo legal e também os outros direitos fundamentais elencados no artigo 5º, por serem tão densos normativamente, por refletirem uma posição ética da sociedade, eles têm uma eficácia irradiante, isto é, eles se estendem também às relações privadas. Isso implica que mesmo numa relação privada e estritamente contratual como que você mantém com as plataformas, se existe um processo punitivo que em alguma medida pode atingir sua liberdade ou patrimônio, é obrigatório que lhe seja assegurado um amplo direito de defesa e um amplo direito de produção de prova. Isso inclui o conhecimento irrestrito de todos os elementos que são invocados contra você para fundamentar essa acusação e a sanção qualquer que seja. Nas plataformas, porém, o processo ele é feito de forma inquisitorial, né? Como a gente gosta de apelidar tudo que a gente critica. E no mais das vezes o usuário ele não tem conhecimento dos elementos que provocaram aquela reação do provedor, assim como não tem acesso às provas ou a recursos por meio dos quais possa efetivamente se defender. Agora que diagnosticamos os problemas mais comuns nesse tipo de procedimento, nos cabe entender como funciona o processo. O objetivo principal do processo, naturalmente, é a reativação da conta. Isso pode ser requerido, inclusive, em sede liminar, né? Ou seja, assim que o juiz recebe a ação e antes mesmo que intime o réu para apresentar sua defesa, ele já lhe determina que reative a conta indevidamente desativada, o que é possível quando houver urgência ou um perigo de dano ao titular dessa conta, como é o caso, por exemplo, mas não exclusivamente, das contas comerciais ou profissionais que geram renda para os titulares e, portanto, que eles não podem ficar aguardando a tramitação do processo ao longo de meses para poder retomar sua atividade. Também é possível acumular ou combinar esse pedido de reativação com um pedido indenizatório, tanto de dano moral quanto de dano material. O dano moral se caracteriza quando a suspensão ou desativação da conta acarreta um sofrimento excessivo para o usuário. É o caso, por exemplo, de alguém que tem uma conta pessoal, simples como todo mundo, mas que a utiliza para armazenar fotos e registros de momentos importantes e emocionalmente valiosos e acaba, em razão da suspensão, perdendo nesses registros. Aqui no escritório, inclusive, nós tivemos um caso em que saímos vitoriosos e onde a condenação se fundamentou no fato de que o usuário acabou privado de fotos do nascimento do filho dele, de fotos de casamento, de fotos de momentos importantíssimos que ele gostaria de ter guardado a vida inteira e dos quais ele acabou se perdendo por conta de uma decisão irracional do provedor da aplicação. O dano material, por sua vez, depende de que exista um prejuízo econômico diretamente decorrente dessa suspensão ou desativação. É o caso, por exemplo, das contas comerciais ou profissionais, em que o titular acaba privado daquele instrumento de geração de renda e, portanto, a indenização corresponderia justamente ao valor aproximado ou estimado que ele deixou de faturar no período da suspensão. Nesse processo, o provedor vai ser intimado
para se defender, e o êxito da demanda depende muito de como essa defesa é feita. Porque a partir de tudo que eu falei para vocês, acaba que se torna um ônus do provedor comprovar que aquela suspensão ou desativação foi procedida em conformidade com os termos de uso. Se ficar caracterizado que a sua conduta no mundo físico não corresponde à que foi proibida nos termos de uso, o juiz vai reconhecer a infração contratual, porque nesse caso você teria o direito de exigir a sua manutenção na plataforma e, portanto, vai determinar a reativação da conta e analisar se é o caso, né, de indenizar dano moral ou dano material ou qualquer outro pedido que tenha sido formulado. Então, meus caros, esses foram os aspectos que vocês precisam entender para saber como agir caso estejam enfrentando uma situação de desativação indevida de conta. Eu agradeço demais por nos assistir. Se tiver qualquer dúvida, pode fixar nos comentários que a gente vai responder, ou pode nos procurar diretamente. Também já, se possível, nos segue no Instagram, vou estar deixando aqui o arroba para vocês. Fico por aqui, um abraço e até mais.